Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. A Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 8 até o versículo de número 22 nos diz: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amados e queridos irmãos, Jesus é o exemplo para a nossa vida, de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de sabedoria, de conhecimento, de realmente se doar pelas nossas vidas, meu irmão. E nós temos que buscar os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, para que a gente seja um instrumento nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. E aqui está dizendo, nós temos que ter o amor fraternal, nós temos que ter a paciência na hora da aflição, e nós temos que ser o exemplo de Jesus Cristo. Aqui está dizendo, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Que sentimento talvez você vai dizer, irmão? Sentimento de Cristo, meu irmão. O sentimento que Cristo teve pela humanidade, pelas nossas vidas. Nós temos que ter misericórdia e compaixão das vidas que estão se perdendo.
e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Nós vemos que na época da lei, meu irmão, era dente por dente. Ali, realmente, quando alguém matava também, realmente, ele ia morrer. Quando realmente ele injuriava, ele ia ser injuriado. Mas hoje não, o amor de Jesus Cristo adentrou na humanidade. E a Bíblia nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deste o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui naquela época, dente por dente, meu querido. Ali realmente era algo realmente duríssimo naquela época da lei. Hoje nós estamos na graça, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você não quer realmente amar a vida, meu irmão, a tua vida, a vida da tua família, a vida da humanidade? Você não quer ter dias perfeitos, dias bons? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. A Bíblia nos diz fugir da aparência do mal. O mal, meu irmão, ele não está dizendo para a gente fugir do mal, mas aquilo que aparenta ser mal, corra, desapareça, não fique realmente ali, no meio de pessoas que são malignas. Nós temos que ter compaixão pelas vidas, meu irmão, mas nós não podemos entrar no jogo deles. Nós não podemos ser da maneira que eles estão sendo, viver da maneira que eles estão vivendo, na impiedade, na perdição deste mundo, meu irmão, minha irmã. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, que para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Nós vemos Provérbios capítulo 18. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida. Nós temos que gerenciar aquilo que falamos. Nós temos que comandar realmente este órgão tão pequeno chamado língua, que ele tem um poder realmente de amaldiçoar, mas tem um poder de abençoar. Ele pode pôr fogo até no inferno, meu irmão, mas pode ser um instrumento de glorificação e exaltação deste Deus Todo-Poderoso. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos que buscar a paz de Cristo e nós temos que seguir a paz de Cristo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena jejuar, vale a pena orar, vale a pena se consagrar, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena você congregar, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz: e qual é aquele que vos fará o mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça,
sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificais a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A nossa esperança é Cristo, a nossa salvação é Cristo, a nossa vitória é Cristo, o nosso milagre é Cristo, a vida eterna vem de Cristo. Nós temos, meu irmão, algo para passar para as pessoas que estão se perdendo, as pessoas que estão se morrendo sem Cristo. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salvas, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. O poder está no nome de Jesus. Oh, meu Deus, nos ajude, Pai. Mais uma vez eu te peço nesta manhã. Eu te peço neste dia, meu Deus, que a gente venha cada dia mais fortificar da graça, no conhecimento, na sabedoria, crescendo, ó Deus, através da Tua palavra. Nos abençoa, nos proteja, nos livra de todo mal, de todo acidente, de toda peste, de toda maldição, e faça, meu Deus, algo extraordinário, Senhor, em minha vida, na minha casa e na minha família, na vida deste homem, nesta casa, nesta família. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.